Hoje em dia é praticamente impossível não saber que o dólar é a moeda mais importante do mundo. A nossa moeda, mesmo não sendo o dólar, se vê atrelada a tudo o que ocorre com esta moeda americana, seja para o lado ruim ou seja para o lado bom. E isso não acontece apenas com a nossa moeda, mas sim com quase todas as moedas no mundo. Tem gente que não gosta, e tem gente que aproveita isso. A questão aqui é como o dólar americano chegou a esse ponto de ter a maior importância perante as demais moedas mundiais. A libra esterlina da Inglaterra já desfrutou da posição de principal moeda do comércio internacional, sendo usada em cerca de 80% das reservas monetárias mundiais. Ela representava a base monetária pela qual os bancos centrais de diversos países regulavam suas importações, dívidas e taxas de câmbio. Neste período, o Reino Unido, devido ao seu papel como um importante credor de dívidas internacionais e centro financeiro global, mantinha a libra como uma moeda estável e confiável, dominando o cenário internacional. Mas a partir da metade do século XX, o mundo testemunhou um avanço notável do dólar americano. Gradualmente, ele se tornou a moeda mais preponderante e influente, sendo utilizada em cerca de 40% de todas as transações comerciais e representando 60% das dívidas globais. Além disso, o dólar passou a desempenhar um papel crucial no valor de commodities essenciais, como o petróleo, além de diversas outras. Sua posição vital no cenário mundial é inquestionável. A ascensão do dólar sobre o libra e as outras moedas, mesmo aquelas consideradas mais confiáveis e estáveis, como o franco suíço e o dólar de Singapura, é uma narrativa intrigante. Quando os primeiros colonos das 13 colônias americanas desembarcaram no Novo Mundo, no século XVI, trouxeram consigo ouro e diversas moedas britânicas. No entanto, como ocorre com qualquer pessoa que já tenha viajado com dinheiro, logo se viram sem meios para adquirir comida e outras necessidades, fosse das tribos indígenas vizinhas ou mesmo entre eles. Diante da falta de moeda corrente, os colonos iniciaram um sistema de trocas, baseado em mercadorias. Isso envolvia bens como tabaco, pele de castor e certos tipos de conchas, conhecidas como wampum. Tal sistema tornou-se tão relevante que em 1637 a colônia da Baía de Massachusetts oficialmente reconheceu como forma legal de pagamento. No entanto, o comércio baseado em mercadorias possuía suas limitações, pois o valor das safras como o tabaco poderia oscilar consideravelmente dependendo do sucesso da colheita. Com o passar do tempo, esses bens esgotavam-se e perdiam seu valor. Os colonos tinham escassas alternativas. O governo britânico proibia a exportação de moedas de ouro e prata, além de permitir que os colonos cunhassem suas próprias moedas. Entretanto, as moedas espanholas eram mais acessíveis. Como resultado, a maioria das moedas circulantes durante o período colonial tinha a origem espanhola ou portuguesa. Um rápido pedido que vou deixar aqui é para você se inscrever no canal e nos ajudar a crescer cada vez mais. É rapidinho e não custa nada dar esse apoio. E para nós, gera a possibilidade de profissionalizar e gerar um conteúdo cada vez melhor para você. Se curtir o vídeo, deixa um like. E caso não curtir, pode deixar um dislike também, que não tem problema. Só não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Pois se não for esse, com certeza você irá encontrar um vídeo aqui no canal que fará você abrir a mente e evoluir junto com a gente. Seja bem-vindo ou bem-vinda e desde já, muito obrigado. A primeira moeda em papel nas Américas foi emitida pela colônia da Baía de Massachusetts em 1690, com o objetivo de financiar uma expedição militar durante a Guerra do Rei William. Esse passo pioneiro foi seguido por várias outras colônias, que começaram a produzir sua própria moeda para lidar com conflitos militares adicionais. Pequenas notas promissórias foram distribuídas, proporcionando aos indivíduos a emocionante oportunidade de investir em disputas violentas da nação. Essa moeda inicial tinha valores denominados em libras, shillings e pence, embora esses valores pudessem variar de uma colônia para outra. Uma libra em Massachusetts poderia ter um valor diferente em comparação com uma libra na Pensilvânia. Essa discrepância gerou confusão, particularmente no sul, resultando em graves complicações econômicas. Isso levou ao parlamento a promulgar uma lei que proibia as colônias de emitirem suas próprias moedas. À medida que a história avança, a Guerra Revolucionária teve início em 1775.
Esta guerra revelou-se mais prolongada e cara do que previsto. Inicialmente, como consequência, as colônias inspiradas pelas práticas do rei introduziram o papel moeda como forma de financiar o conflito. As contas emitidas pelo Congresso Continental foram apelidadas de continentais. Entretanto, após o término da guerra, em setembro de 1783, essas notas praticamente perderam seu valor. Os Estados Unidos, recém-formados, necessitavam estabilizar a economia. Em 6 de julho de 1785, o Congresso Continental dos Estados Unidos reuniu-se em Nova York, estabeleceu o dólar como moeda oficial do país. Além disso, foi acordado que o dólar adotaria um sistema decimal com 100 centavos para cada dólar. No entanto, a discussão sobre a influência do governo federal nas políticas financeiras do Estado tornou-se um ponto de discórdia. Como resultado, somente em 1792 a nação estabeleceu uma Casa da Moeda Nacional. Mesmo assim, a capacidade de imprimir notas em dólar só foi obtida pelo Tesouro dos Estados Unidos em 1862. Antes do primeiro conflito mundial, as nações europeias ancoravam suas moedas ao ouro, garantindo que a libra ou franco pudessem ser convertidos em determinada quantidade de ouro respaldada pelas reservas dos bancos centrais. Esse sistema, denominado padrão ouro, promovia estabilidade e confiança monetária. No entanto, com a eclosão das guerras mundiais, as nações se viram compelidas a abandonar essa abordagem, em virtude das necessidades de financiamento de guerra. Em meio a essas crises, os países se viram forçados a imprimir mais dinheiro para suportar os gastos militares, sem ter reserva de ouro suficiente. Como resultado, ocorreu uma considerável instabilidade nas moedas europeias. Enquanto a Europa estava imersa em devastadoras batalhas, os Estados Unidos emergiam como a principal economia global. Estabeleceram um sólido sistema financeiro em Nova York e os bancos americanos se tornaram grandes credores das dívidas europeias. O Plano Marshall, por exemplo, desempenhou um papel crucial neste contexto. Diferentemente das moedas europeias, o dólar americano permaneceu vinculado ao ouro, assegurando uma maior estabilidade e segurança. Durante as guerras, os Estados Unidos forneceram uma quantidade substancial de armas e suprimentos para toda a Europa, acumulando cerca de 70% das reservas de ouro do mundo. Isso porque os pagamentos por essas transações frequentemente eram efetuados com ouro, colocando as nações europeias em uma desvantagem significativa caso buscassem restaurar o padrão ouro pós-guerra. Neste cenário, o dólar já havia ganhado notável importância no comércio global, até mesmo superando a libra esterlina da Inglaterra. Um evento crucial para consolidar sua hegemonia ocorreu em 1944, quando as maiores economias mundiais se uniram para estabelecer o Acordo de Bretton Woods. Após o período de instabilidade causada pelas guerras mundiais, as nações europeias enfrentaram desafios cambiais complexos. Quando abandonaram o padrão ouro, entraram em um período de flutuações cambiais, conhecidas como guerras cambiais, onde buscavam desvalorizar suas moedas para aumentar a competitividade de seus produtos e impulsionar as exportações. Essa corrida pela desvalorização resultou em uma crescente instabilidade monetária. Neste contexto, nasceu o Acordo de Bretton Woods, que tinha como objetivo primordial estabelecer instituições como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. A meta principal era garantir estabilidade monetária e prevenir as guerras cambiais. Em 1944, 44 países assinaram o acordo concordando em ancorar o valor de suas moedas ao dólar americano. Enquanto isso, o dólar permanecia atrelado ao padrão ouro, solidificando sua importância. Nesse sistema conhecido como padrão ouro-dólar, todas as moedas estavam fixadas em relação ao dólar enquanto o dólar estava ancorado ao ouro. A escolha do dólar como âncora se deveu à substancial reserva de ouro dos Estados Unidos e sua influência global. Isso fortaleceu ainda mais o papel central do dólar no comércio internacional, consolidando como a moeda dominante e confiável. Em 1970, o dólar já tinha 85% das reservas dos bancos centrais, tornando-se a moeda mais poderosa do mundo, enquanto a libra esterlina declinava. No cenário financeiro, Nova York emergia como o epicentro global. Contudo, a partir da década de 1960, os Estados Unidos enfrentaram um desafio. A manutenção do padrão ouro exigia uma reserva substancial do metal para respaldar a conversão dos dólares. A partir deste momento, os Estados Unidos passaram a enfrentar déficits cada vez maiores,
consequência dos gastos governamentais elevados e do declínio das importações europeias, que afetou a demanda por dólares. O governo americano gastou para estimular suas economias internas e impulsionar a repercussão europeia, pagando esses déficits em ouro. A partir de 1971, as reservas de ouro dos EUA caíram cerca de 70%, tornando-se insustentável manter o padrão ouro-dólar. A era de Bretton Woods estava chegando ao fim, marcando uma transição significativa no cenário financeiro internacional. Em novembro de 1971, o presidente norte-americano Nixon proclamou o fim do sistema de Bretton Woods, sob uma nova abordagem. O valor do dólar passou a ser governado pela dinâmica do mercado, respondendo à livre oferta e demanda, e não mais ancorado ao ouro. A despeito do colapso do padrão ouro-dólar, o legado de Bretton Woods catalisou a consolidação e o domínio do dólar em diversos setores econômicos, incluindo comércio, investimentos, reservas monetárias e dívidas. Entretanto, a adesão a moedas mais estáveis e confiáveis como o franco suíço ou o dólar de Singapura esbarrou nas disparidades econômicas. O tamanho e influência das economias também entraram em jogo. Por exemplo, o PIB dos Estados Unidos é de 25 trilhões, enquanto o da Suíça é de 700 bilhões. Se o franco suíço fosse adotado universalmente, a disparidade de volumes associados e necessários no comércio global seria insustentável. Devido ao papel central do dólar globalmente, os Estados Unidos se beneficiam do chamado privilégio exorbitante. Esse termo descreve a situação em que países endividados em dólar, como o Brasil, devem saldar suas dívidas na moeda padrão do comércio global. Essa dívida muitas vezes requer ajustes como a redução de gastos públicos ou o aumento das exportações para honrar os pagamentos. No caso dos Estados Unidos, desfrutam do privilégio de imprimir dólares para quitar suas próprias dívidas. A moeda oferece uma vantagem estratégica. Esse privilégio, aliado à constante demanda mundial pelo dólar, solidifica uma base financeira sustentável. Isso se soma aos outros privilégios que os Estados Unidos detêm, como a habilidade de utilizar sua moeda como uma ferramenta política, impondo sanções que excluem países de utilizar o dólar, impactando negativamente suas atividades comerciais. Contudo, essa supremacia também traz desafios. Em momentos de crise, como em 2008 ou durante a pandemia recente, o mundo recorre ao dólar como um refúgio seguro, elevando sua demanda e, consequentemente, sua valorização. Embora isso proporcione estabilidade, acarreta na valorização artificial da moeda. Isso pode prejudicar a competitividade das empresas americanas, tornando seus produtos mais caros no mercado internacional. Em contrapartida, o presidente do Banco Central chinês, em 2010, ressaltou o privilégio exorbitante que os Estados Unidos desfrutam. Esse destaque sublinha o poder decorrente do controle sobre a moeda padrão global. Essa demanda sustenta o controle sobre a criação da moeda, confere aos Estados Unidos uma posição única e vantajosa no cenário financeiro internacional. Esse privilégio exorbitante é um dos fatores que perpetuam a influência duradoura do dólar como principal moeda de reserva global. A China está determinada a internacionalizar sua moeda, o Yuan, e tem adotado uma série de iniciativas neste sentido. Exemplo disso é a celebração de acordos de livre comércio da Ásia, onde o Yuan é a principal moeda das transações. Essa busca pela internacionalização visa impulsionar o setor financeiro chinês, como Xangai, aspirando a se tornar o epicentro econômico global, em paralelo a Nova York. No entanto, apesar da ambição, o caminho é longo, considerando que apenas 2% das transações comerciais globais utilizam o Yuan atualmente. O processo de internacionalização enfrenta desafios. O sistema financeiro chinês ainda carece de transparência e desenvolvimento robusto. Historicamente, moedas dominantes pertencem a nações com fundamentos democráticos sólidos. Tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos, por exemplo, possuem esse sistema político, caracterizado pela distribuição de poder e transparência, o que inspirou confiança em investidores locais e estrangeiros. Isso se refletiu também na República Holandesa, Gênova e Veneza, cujas moedas desempenharam papéis importantes no comércio internacional. Entretanto, considerando o tamanho e a crescente influência econômica da China neste século, é provável que o Yuan ganhe progressivamente mais importância, tornando-se uma alternativa ao dólar e diminuindo a dependência atual da moeda americana.
que proporciona significativos privilégios econômicos aos Estados Unidos. Estimativas indicam que até 2035 o yuan poderá ser usado em 6% das reservas monetárias globais, ultrapassando o iene japonês e a libra esterlina. Apesar disso, ainda estará longe da hegemonia do dólar, que detém 60% de participação nas reservas mundiais. E assim, o dólar permanece como a moeda número 1 do mundo. Este é o canal O Enigma, e você está convidado a nos acompanhar, a destravar a mente e evoluir com isso. Até a próxima.